Vencer o medo não é algo simples, nem imediato. É um processo profundo, pessoal e, muitas vezes, desafiador. O medo é uma emoção humana natural, que tem a função de nos proteger. Ele nos alerta para os perigos, nos dá uma sensação de cuidado com o que está à nossa frente. No entanto, o problema começa quando o medo começa a nos controlar, quando deixa de ser uma ferramenta de sobrevivência e passa a ser uma prisão emocional. Mas como podemos superar o medo? O primeiro passo é entender que ele não precisa ser algo a ser evitado a todo custo, mas sim algo a ser compreendido e enfrentado com coragem. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Reconheça o medo como parte de você. Primeiramente, precisamos aceitar que o medo está em todos nós. Negá-lo ou tentar ignorá-lo não vai fazê-lo desaparecer. Às vezes, o medo se disfarça de outras emoções, como ansiedade ou dúvida, e a única forma de começar a superá-lo é reconhecendo em sua forma mais pura. Pergunte-se: o que estou realmente temendo? Pode ser que o medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente, ou até o medo do desconhecido esteja por trás de muitas de nossas inseguranças. Quando você encara o medo de frente, começa a desmantelar seu poder sobre você. Compreenda que o medo tem um propósito. O medo, como mencionei antes, tem um propósito. Ele nos protege de perigos reais. Mas, muitas vezes, o medo se baseia em algo que não existe de fato. Temos medo do futuro, do que os outros vão pensar, do que pode dar errado. Quando você entender que o medo pode estar distorcendo a realidade, poderá começar a questionar se ele realmente tem razão para existir. Pergunte-se: este medo é algo real ou é apenas uma percepção da minha mente? Haja, mesmo com medo. O medo, muitas vezes, nos paralisa, nos impede de tomar decisões, de agir, de dar o primeiro passo em direção ao que queremos. Mas a verdade é que a ação é uma das formas mais poderosas de vencer o medo. O segredo está em começar, mesmo que de forma pequena. Não espere estar 100% seguro ou sem medo. O medo vai diminuir à medida que você se move em direção ao que tem medo. Cada pequena ação, por menor que pareça, enfraquece o medo. Diga para si mesmo: eu posso fazer isso, mesmo com medo. Eu vou fazer isso agora. Enfrente o medo de fracassar. Muitas vezes, o medo se disfarça em forma de medo do fracasso. Temos tanto medo de errar, de não ser perfeitos, de não ser aceitos, que isso nos impede de tentar algo novo. O fracasso, na verdade, é uma parte essencial do crescimento. Ele não define quem você é, mas é uma oportunidade de aprender, crescer e melhorar. Todos os grandes líderes, artistas, cientistas e pensadores passaram por falhas em seus caminhos. Eles não desistiram porque falharam, mas sim porque aprenderam com as falhas. Lembre-se, fracasso não é o fim, é apenas o começo de algo maior. Desafie seus pensamentos. Nosso medo muitas vezes nasce de pensamentos catastróficos. Começamos a imaginar os piores cenários possíveis, e isso nos impede de agir. Quando sentir medo, desafie esses pensamentos. Pergunte-se: qual é a probabilidade de o pior acontecer? E então, substitua esses pensamentos negativos por pensamentos mais equilibrados. Por exemplo, se tem medo de falar em público, em vez de pensar vou gaguejar e todo mundo vai rir de mim, substitua por vou me preparar bem, e mesmo que eu cometa algum erro, todos vão entender e isso não vai me definir. O simples ato de desafiar seus pensamentos pode enfraquecer o poder do medo. Entenda que o medo pode ser uma fonte de crescimento. Às vezes,
O medo é uma indicação de que estamos prestes a dar um grande passo em nossa jornada de crescimento. Isso pode ser desconfortável, mas é nesse desconforto que o crescimento acontece. Muitas vezes, os maiores momentos de transformação surgem quando desafiamos nossos medos. O medo de sair da nossa zona de conforto é o que nos impede de alcançar novos horizontes. Mas, se você está disposto a enfrentar o medo, é capaz de se surpreender com a força que tem dentro de si para transformar sua vida. Cultive a confiança em si mesmo. A confiança é construída quando você começa a agir, mesmo que com medo. Quanto mais você se desafia e supera suas inseguranças, mais confiante se torna. A confiança não vem de resultados perfeitos, mas de confiar em si mesmo o suficiente para continuar, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Então, comece a confiar mais em sua capacidade de lidar com os desafios. Lembre-se, você já passou por tantos desafios na vida e ainda está aqui. Você tem a força para continuar superando. Seja gentil com você mesmo. Superar o medo não significa ser imune a ele ou nunca mais sentir ansiedade. Mas é importante ser gentil consigo mesmo no processo. Não se critique por sentir medo ou por não agir de forma perfeita. Todos nós somos humanos e estamos todos em jornada. A compaixão por si mesmo é essencial para avançar. Quando sentir medo, em vez de se julgar, apenas reconheça o que está sentindo, respire fundo e continue caminhando. Busque apoio e inspiração. Não é necessário enfrentar seus medos sozinho. Procure pessoas que já passaram por desafios semelhantes e que possam compartilhar sua sabedoria. Busque inspiração em histórias de pessoas que superaram medos enormes. O apoio de outros pode fortalecer sua coragem e ajudá-lo a perceber que você não está sozinho nessa caminhada. Vencer o medo é uma jornada, e não há uma fórmula mágica ou um fim definitivo. Mas, à medida que você vai desafiando e enfrentando seus medos, você começa a perceber que é mais forte do que imaginava. O medo pode ser uma barreira, mas também pode ser uma porta para um novo capítulo na sua vida. E lembre-se sempre, você é capaz. Seja paciente consigo mesmo e continue indo. Cada passo que você dá, por menor que seja, é um avanço na direção da liberdade.